Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais outro vídeo comigo, Cati Solange. Para quem ainda não conhece, eu faço vídeos de crime de vida real. Gosto de fazer maquilhagem, gosto de beber o meu copinho, falar com vocês, meus amigos, e juntei isso tudo e faço um vídeo às segundas-feiras. E é por isso que estou aqui hoje. Hoje vai ser uma coisa nova. Por exemplo, vão perder peso com este vídeo. Sabem porquê? Porque depois de me ouvirem contar esta história, não vão comer durante umas boas horas, senão dias. Que mais querem? De nada, não é preciso agradecerem. Esta história vai ser de um canibal, o primeiro da Alemanha. O nome dele é Armin Meusch, não sei como dizer, e ele ainda está hoje na prisão e, como sempre, eu agradeço se por favor gostarem da minha página, se gostarem, partilharem, se puserem uma recomendação também na minha página ajuda muito e digam-me comentários. Eu no fim das histórias ponho sempre uma pergunta do que acham ou que não. Se me disserem o que acham, mesmo se não gostarem, digam na boa, ok? Então não se esqueçam, como sempre, eu vou aparecer sem maquilhagem, tá bem? Até já! O Armin nasceu dia 1 de dezembro de 1961. Ele nasceu na Alemanha. A relação dos pais dele, entre a mãe e o pai, era muito tóxica. A mãe tinha 40 anos e o pai tinha 23 quando se conheceram. Não sei se é por causa da diferença de idade ou o que seja, a razão porque a relação era tóxica, por causa da mãe. Ela controlava tudo, controlava o dinheiro, controlava a casa, controlava-o a ele. Estava sempre a dizer ao pai dele que ele estava-lhe a pôr os chifres e que andava com muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso não é verdade. Tinha muita paranoica com ele. Estavam sempre a discutir, sempre aos berros. O pai dele tinha 2 filhos que viviam com eles, que eram meios irmãos, nem podiam esperar para sair lá de casa. Mal que tiveram idade, saíram logo, não quiseram mais ter nada a ver com ela, nem com o irmão pequenino. Com 8 anos, o pai dele foi ao banco, tirou o dinheiro todo da família e fugiu. E nunca mais o Armin viu o pai. E então o pai deixou ele sozinho com a mãe. A mãe, claro, aborrecida, só tinha ele, pôs a atenção toda nele, dedicou-se só a ele. O problema é ela dedicar só a ele, que ela não era uma mãe normal. Ela vestia-se com aqueles vestidos muito antigos, de medieval, e a casa dela era decorada também da mesma maneira, e ela era uma mãe muito estranha, pronto. E infelizmente o que ela começou a fazer foi, não só ela veste esses vestidos, assim, de medieval, que ninguém estava a usar nessa altura, mas também punha o Armin a usar esses mesmos vestidos por cima das calças dele. E ainda por cima, como se não chegasse, chamava-lhe Mädchen, que é o nome de menina. Estão a ver a confusão aí a crescer? Mas além disso, também não lhe dava amor nenhum, não era meiga, controlava-o, como eu acabei de dizer, ela é que decidia o que é que ele ia vestir. E não era só isso, havia 20 residentes nessa aldeia, só 20. E eles viviam num casarão de 43 quartos, mas era uma casa daquelas antigas. Ou seja, é daquelas casas que algumas pessoas passam, têm medo. Eles eram esse tipo de pessoas que a vila toda falava, a vila não, a aldeia toda falava sobre eles e sobre a casa onde viviam, porque a casa quase parecia uma casa assombrada, especialmente com a mãe a vestir-se assim, não é? Porque ele estava tão sozinho, não estavam lá irmãos e, como eu disse, na aldeia não havia muitas pessoas. Ele começou a inventar amigos que não existiam. Um do nome dos amigos que ele inventou era Frankie. Isto é importante porque logo na história esse nome vai ser usado. Também nessa altura ele começou a ler livros e o livro que ele adorou foi o livro Robin Crusoe, que basicamente é um livro de canibalismo. Eu disse que ele tinha 10 anos quando ele começou a ler esse livro e adorou. Não só adorou, ele começou a notar que ele tinha uma fascinação de querer comer humanos. Quando ele tinha 12 anos,
Ele disse que quando ele tinha 12 anos, que ele sabia que ele tinha que na vida dele conseguir comer um humano. Ele não era matar que ele queria de princípio, mas ele sabia que tinha que comer a nossa carne, a carne do humano. Uhum. Quando ele tinha 19 anos, ele juntou-se ao exército. Ele estava contente lá os primeiros anos, ele fez muito bem só que depois, passado uns anos, ele começou a beber muito, não sabem o que é que se passou, ele diz que não se passou nada, ele simplesmente começou a beber muito com os amigos e bebeu tanto que foi preso 2 vezes porque estava a conduzir muito bêbado. Tiveram que o tirar do exército. Então ele, com 32 anos, moveu-se de volta para a casa da mãe. Mas isso também não foi uma decisão muito má, porque a mãe já estava a ficar velhinha e já não conseguia fazer as coisas sozinha, ou se calhar até conseguia, mas como ele está lá, ela aproveitou-se. Então ele começou a tomar conta da mãe e não só, enquanto estava a tomar conta da mãe, ele seguiu uma carreira nova em técnico de computadores. Começou a trabalhar para esta companhia tratava de tudo o que fosse técnico de computadores de bancos grandes e ele ficou nessa companhia durante 12 anos. Um dia ele estava a voltar do trabalho, foi dia 2 de setembro de 1999 e quando chegou a casa a mãe dele tinha morrido de causas naturais, tinha morrido de um ataque cardíaco e ele fez o funeral, mas passado mesmo 3 semanas começou logo a remodelar a casa com quartos para ele poder usar para fazer coisas as coisas que ele sonhava, não é? Nessa mesma altura que a mãe faleceu, a internet estava a começar a fazer o boom. Começou a haver esses chats para as pessoas conhecerem e com esses chats também havia outras coisas, tipo, havia uns para canibalismo. Ele começou a ver o que é que acontecia, o que é que podia fazer e encontrou alguns a dizer coisas tipo quero-te cortar e comer um pedaço, ou quero raptar esta rapariga enquanto que ela berra, eu vou cortar e vou comê-la, coisas assim. Enquanto que ele estava a ver esses sites todos, ele era técnico, decidiu então fazer ele um site chamado Cannibal Café, Café dos Canibais. Vou beber um bocadinho. E sabem qual foi o usuário que ele escolheu? Frankie. Ele estava a tentar ter alguém que quisesse ser comido por ele, sem ser à força. Então havia muitas pessoas que diziam sim, 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 quando chegava a hora de ir, ninguém tinha coragem. Tanto é que por muitas vezes ele ia se encontrar com pessoas que diziam sim, sim, estou pronta a tu me comeres e tudo. E depois quando chegava a hora disso acontecer, eles ficavam muito nervosos e ele levava-os outra vez para casa, deixava-os ir. Ele nunca quis fazer algo que as pessoas, os homens neste caso, que ele queria um homem, que eles não quisessem. Mas esqueci-me de dizer, esqueci-me de dizer qual era o anúncio que ele pôs lá no site dele. O anúncio dizia assim: procuro um voluntário disposto de 18 a 25 anos, de construção física normal, que aceite ser morto para depois eu o comer. Com tantas pessoas a dizerem que sim, mas depois chegava à altura H, iam-se embora ou tinham medo, ou às vezes nem apareciam, ele começou a ficar muito frustrado. Ele também queria que as pessoas o levassem a sério, então o que ele começou a fazer foi, ele começou a ir ao talho a comprar carne e começou a formar corpos humanos, corpos humanos com as carnes de animais e começou a tirar fotos a dizer que eram humanos e que ele já tinha morto e comido algumas pessoas. Ou seja, ele começou a ficar super, super famoso nesse site e as pessoas começaram a pensar que sim, que era verdade, porque as fotos dele pareciam tão reais que ninguém ia perguntar porque pareciam mesmo reais. Agora lembrem-se que nesses tempos a polícia não estava a ver esses sites como estão agora. A internet era uma coisa nova
e eles não sabiam que deviam ver esses sites, porque pode ser que algum dia uma pessoa faça mesmo isso. Ou seja, ele conseguiu pôr isso tudo e ninguém dizer nada, porque não havia polícia a olhar para o site nem nada. Não quer dizer que fosse verdade, mas mesmo assim ninguém estava a ver se ele estava a fazer algo de mal ou não. Então um dia, ele já estava a começar a ficar um bocadinho frustrado, mas um dia alguém respondeu ao anúncio dele. Burn Brands respondeu ao anúncio dele. E quando ele respondeu ao anúncio dele, o nosso amiguinho não tinha certeza se ele estava a falar a sério, porque é assim, ele já tinha tantas pessoas a dizer que sim, ninguém apareceu ou foram-se embora. Ele estava a pensar, será que este vai ser diferente? Mas este disse assim, a resposta ao anúncio dele. Isto é uma citação do que ele respondeu. Jantar ou o seu jantar? E depois continuou por dizer, eu quero me oferecer para ser o seu jantar. Ele começou a pensar, este aqui parece real. Burned decidiu que estava na hora de fazer isso. Ele tinha um amigo, ele é que dizia às pessoas que era um amigo, que estava a dividir a casa, mas não, era o namorado dele já há muitos anos, mas naquele tempo, sabem como é que é? Naquele tempo, e não só, agora ainda há pessoas que escondem. Decidiu deixá-lo em casa e disse que ia trabalhar, e em vez de ir trabalhar, o que ele fez foi, ele apanhou um comboio do Armin. Eu digo do Armin, mas para ele chegar lá, ele teve que conduzir durante 2 horas para encontrar o Bernd. Quando chegou lá, eles disse que a conversa foi um espetáculo no carro até casa. Quando entraram pela casa dentro, ele entrou por dentro, chegou à parte da sala e aparentemente o que o Bernd fez foi, ele despiu-se por completo e virou-se para ele e disse, quero que vejas se gostas do teu jantar. Quando ele fez isso, claro, fizeram o que é que eles já devem fazer. Aparentemente tiveram sexo. Fizeram sexo. Ai. Esqueci-me de falar um bocadinho do Bernd. Porquê dele dizer que sim, que quer ser comido. Ok, então, sobre ele. No tribunal, uma das testemunhas que falou sobre Brands era um rapaz que trabalhava em sexo. Quando ele foi chamado para atender o Brands disse-lhe a ele que o que ele queria que fizesse era que lhe cortasse o pênis e que o comesse. Ele, o quê? Tu queres o quê? Não, eu vim aqui só para ter sexo, tu me pagares, eu vou. Ele disse que lhe dava a volta de 5.000 euros, mais o carro dele, mais não sei o quê, se ele fizesse isso. E claro, o rapazinho disse que não. Ou seja, eu estou a dizer isso porque o Brands tinha uma obsessão muito grande. E a obsessão dele era comer o pênis dele. Só que depois de terem sexo, o Brands começou a ficar nervoso e começou a ter medo e se a dor for muita e depois como é que vai ser se eu não me aguento e vou ter que ir para o hospital. Começou a ficar nervoso. E o Armin pensou, mais outro, mais uma vez, mais um que tenho que levar a casa. E é assim, ele vive 2 horas da estação dos comboios, não é como se, ok, olha, vai-te lixar, vai-te embora, vai para a tua casa. Não pode fazer isso, ele tem que o levar, tem que o conduzir. Então imaginem ali, 2 horas a conduzir para a estação de comboios. E estavam lá quase a chegar, quando o Brands mudou de ideias. Decidiu que não queria ir para casa, porque primeiro estava lá o parceiro dele, ele já passou muitas horas fora de casa e tinha que dar uma desculpa. Segundo, foi esse caminho todo, já fez tudo, já viu que ele estava a falar a sério, que sim, que queria matá-lo e comê-lo, e agora ele ia para casa. E decidiu, não, vamos parar numa farmácia, comprar comprimidos para dormir e mais remédio para a tosse. Eu vou tomar essas coisas que assim põe-me um bocadinho, paro de sentir tanto, não é? Então eles foram à farmácia, compraram essas coisinhas, voltaram para casa, estão a imaginar o Armin, que feliz devia estar. Agora, desta vez é que é, vamos. Então pronto, conduziam para casa. Quando chegaram a casa, o Armin deu-lhe álcool. Deu-lhe não, isto são coisas que ele pediu. Deu-lhe os comprimidos
Tudo o que fizessem queria tudo filmado, porque ele depois queria vir ele próprio a comer o próprio pênis dele. Então tudo o que vai acontecer, que eu vou contar, foi tudo gravado num vídeo. Este vídeo existe, mas o governo não deixa o público ver por causa do que está a acontecer. Além disso, ele também disse que se ele prometesse que ele não ia sair dali vivo, que ele tinha que morrer e que nunca chamasse uma ambulância para o ajudar nem nada, porque ele não queria ir voltar para casa depois de começar a fazer o que eles iam fazer. Então foi combinado que tinha que ser tudo filmado, que acontecesse o que acontecesse, ele tinha que morrer até de manhã, amanhã, no dia seguinte de manhã ele tinha que estar morto para ele o comer, mas antes disso ele tinha que comer o próprio pênis dele. Aparentemente os comprimidos não demoraram muito tempo a fazer efeito e mal começaram a fazer efeito ele disse: já estou a sentir um bocadinho assim, já estou a sentir um bocadinho lento, vamos começar a tentar. De princípio, não é? Pois. De princípio ele pediu ao Armin para lhe... Eu vou acabar de pôr o batom, ok? Já volto, porque isto aqui vai ser horrível e eu quero estar concentrada para vos dizer. Ok, já está o batom. Então, como o Brandes tinha insistido que o Armin lhe cortasse o pênis com a própria boca dele, eles tentaram, não é? Ele bem tentou, mas um pênis é duro. Não estou a dizer que ele estava duro, nem vou para aí. Tentaram, então com aquelas mordidelas todas já lá, e a sangrar, eles pensaram, ok, tenho que ir buscar uma faca. Então foi à cozinha, buscou uma faca, e com essa faca cortou-lhe o pênis, e sangue a sair para todo lado, e o Hans a berrar, por 23 segundos. Ele berrou. E depois vira-se para ele. Já não dói? E nunca mais teve dor. Agora, houve pessoas que quiseram estudar isso, foi choque, foi o quê? Ele não teve mais dor. Horrível. Depois o Brandes tentou pegar no pênis dele e tentou comê-lo. O pênis cru era muito duro e ele não conseguiu. Ele estava muito chateado com isso, então o que o Armin disse, ou fez-lhe o favor de cozinhar o pênis dele numa sertã com a pimenta preta, sal, aquelas coisas normais que se frita com carne. De qualquer maneira, quando já estava frito, eles os dois tentaram comer, mas estava tão queimado e estava... não deu para comer. Então o que é que eles fizeram? Deram ao coitado do cão. Mas entretanto, enquanto que isto tudo está a acontecer, ele continua a deitar muito, muito sangue. O que eles decidiram fazer foi pôr um banho quentinho para ele se deitar lá dentro e para morrer assim devagar lá dentro. Enquanto que ele estava a morrer na banheira, o Armin foi para o quarto ao lado à espera que ele morresse e estava a ler o livro do Star Trek. Mas passado 2 horas e meia, o Brandes ainda não estava morto e saiu do banho. Eu sei. Eu pensei que ia morrer logo com esse sangue todo a sair, mas não. Depois disso ele ainda sai do banho e vai até o quarto onde ele estava e deita-se na cama. E ele disse, eu tenho que morrer hoje, não me chames a ambulância. Ele estava sempre a desmaiar, a acordar, a desmaiar, a acordar, a desmaiar. O que o Armin decidiu fazer foi, ele pegou na mesma faca e cortou-lhe o pescoço e ele morreu finalmente. Pendurou o corpo num gancho de carne, abriu, limpou, tirou os órgãos, partiu ao meio, lavou todo lavadinho. Depois disso, ainda não chega, ainda não paro aqui, esperem aí. Depois tirou-lhe a carne, 20 kg de carne, tirou-lhe a pele, enterrou a pele no jardim, 20 kg de carne, pôs-o numa congeladora por baixo de caixas de pizza. Eu acho que nunca mais vou olhar para pizza da mesma maneira. E além disso, ele tinha os ossos. Querem saber o que é que ele fez com os ossos? Ele triturou os ossos para fazer pão e fez pão. E a partir daí ele comia então o seu bifinho humano com vegetaizinhos e mais o seu pãozinho e um copinho de vinho tinto, diz ele. Entretanto, enquanto que ele estava a comer e feliz,
continuou a procurar outra pessoa que se oferecesse para fazer o mesmo. Então ele começou a dar um bocadinho muita mais informação do que devia, e havia um estudante de medicina que estava a ver esses sites para aprender, ou se calhar também gostava assim das coisas, não sei, mas havia esse estudante que viu, e com os detalhes que ele estava a dar, ele notou que só uma pessoa que fez isso, ou uma pessoa médica, conseguia saber o que fazer, os detalhes dele. Ele notou isto é de verdade. Então, nesse dia, ele telefonou à polícia e disse, e a polícia já, aí é que foi ver o site e começou a ver, ok. Chegaram lá à casa dele e prenderam, e foram à arca congeladora, e era uma polícia, era uma mulher, e ela disse, o que é esta carne? E ele disse, essa carne é de porco, é carne de animal, eu já nem me lembro qual é a carne. E ela virou-se para ele e disse, olha, eu sou uma mulher de casa, não sou polícia, eu sei bem que esta carne não é de animal. Então levaram-o preso e estavam à espera que ele dissesse sim ou não, o que fez ou o que não fez. Ele negou tudo, mas como os testes da carne demoravam 24 horas, eles tiveram que deixá-lo ir livre. Não, ele não fugiu. Ele chegou a casa e começou a pensar, o que é que faço, e telefonou a um advogado, e o advogado disse, olha, tens que dizer a verdade. Entretanto, ele telefonou à polícia e a polícia prendeu em dezembro de 2002 e confessou tudo o que aconteceu e mostrou também o filme, o vídeo que gravaram, que é para eles verem que ele não matou ninguém, os dois queriam isso e na cabeça dele não havia nada de... Ele não devia ir para a prisão porque os dois queriam isso, e está em vídeo que os dois queriam isso. Outro problema que tiveram com o julgamento, ou o problema, foi que em Alemanha não havia lei contra canibalismo. Por isso ele podia, na boa, comer outro humano. Por causa disso, ele, no julgamento, só levou 8 anos e 6 meses de prisão. Ok. Eu entendo que ele queria comer alguém e matar, e esse alguém queria ser comido e queria ser morto. Eu entendo isso. Mas ele matou 8 anos e 6 meses de prisão. Calmem-se, que a história ainda não acaba aqui. Claro, o povo começou a ficar com medo porque... E se ele começou assim de só matar, mas depois matava tanto e comia tanto que eventualmente ia matar uma pessoa normal. E depois já é esse o problema, matar, a palavra matar. Então conseguiram um julgamento novo. O julgamento não foi baseado de ele comer ou não comer a outra pessoa, foi baseado de ele matar aquela pessoa. Então os coitadinhos dos júris, foram forçados a ver 20 minutos desse vídeo que ele gravou. O vídeo era de 4 horas. E isso era para provar que ele queria ser matado e ele queria ser comido. Então fizeram o vídeo durante 20 minutos. Esses júris tiveram que ter terapia durante anos e anos e anos, paga pelo governo. E o governo disse e continua a dizer que esse vídeo nunca ninguém o vai ver, porque é mesmo detalhado e horrível, faço a mínima ideia. Então, com um novo julgamento, baseado em não interessa se vocês querem se matar um ao outro, continua a ser ilegal de matar um ser humano. Então, na Alemanha podes-me comer, se eu quiser deixar, mas não me podes matar. Por isso, em 2006, ele foi condenado à prisão perpétua e continua a estar lá. Eu vi uma entrevista, ele já deu 2 entrevistas, e uma em alemão, a outra em inglês, e eu vi a inglesa. Antes de escrever isto, eu quis ouvir esse vídeo, que é para o entender, para saber a maneira dele pensar, para pôr um bocadinho dele aqui na história. E basicamente, na entrevista, eu tenho que dizer isto e depois eu acabo, está bem? Na entrevista, ele disse, ok? Ele disse que a nossa carne humana é bem parecida com porco, sabe, igual a porco, mas é um bocadinho mais dura. Se um ser humano normal provasse, que não ia haver muito a diferença. Mas como para ele foi um sonho durante tanto tempo, pelo menos 30 anos, que ao ele comer a carne, ele diz assim na entrevista, foi muito boa. E realizou os sonhos dele, e ele está feliz por ter realizado os sonhos dele. Gostaram? Yay! Tem fome?
Meus amigos, minhas amigas, obrigada mais uma vez. Eu sei que agora não vão poder comer durante um tempozinho, como eu também não, mas podem beber igual. Obrigada pelo vosso tempo e eu vou ter mais uma história para a semana. Digam-me o que pensam dessa história. Eu sei que os dois queriam, mas não se pode matar, né? Ou não. O que é que acham? Digam. De qualquer maneira, eu vejo-vos para a semana. Se tiverem algumas perguntas, digam e até para a semana.